Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Este é o nosso último programa anual a respeito do que estamos tratando, né? Quer dizer, é o nosso último programa. E estamos praticamente com o Evangelho encerrado. Encerramos o ano e encerramos o Evangelho de João. 1 ano e meio foi este Evangelho, não é? Mas também foi explicado versículo por versículo e às vezes até palavra por palavra. Eu quero dizer a todos que eu falo aqui com liberdade o que falo em sala de aula para os meus seminaristas. O povo, da minha parte, não tem uma educação exegética, teológica menor do que os que desejam ser padres. Todos, para mim, são nivelados e nivelados por cima, não por baixo. Vamos terminar o Evangelho de João, Sim, né? Nós vamos então no capítulo 21, a partir do versículo 15. Em verdade te digo. Não, desculpe. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Bem, provavelmente esta tríplice confissão de amor vem cancelar por parte do autor do epílogo, que não é o evangelista, a famosa e tristemente famosa negação de Pedro. Mas aqui, interessante é notar uma coisa. Para tornar Pedro líder, Jesus não lhe pergunta se ele é poliglota, se ele fala muitas línguas, se ele tem tino administrativo, se ele tem liderança pessoal ou outros dotes naturais. Pergunta apenas se o ama. E lhe diz que as ovelhas continuam sendo suas, de Jesus, não de Pedro. Isto aqui, Pedro e aqueles que vierem no seguimento devem saber que as ovelhas não são dele, são de Jesus. Isto vale também para o que nós falamos de padres uns 2 programas atrás. Cada pessoa que vem a mim, eu devo saber e ter consciência que é uma ovelha de Deus, remida pelo sangue de Cristo e que busca em mim o Cristo. Por quê? Porque eu represento sacramentalmente o Cristo. Eu tenho uma representação sacramental de Cristo. Aonde está o Cristo que me fala, que nos explica, que nos guia, que nos orienta, que nos dá uma palavra? E eu digo, está aqui. Sacramentalmente está aqui. Com a única diferença que ele não me transubstancia nele. Eu continuo eu continuo tendo o meu caráter, a minha história, o meu passado, os meus pecados, as minhas misérias, mas está aqui. E é por isso que eu tenho que ter um escrúpulo fora do comum para não desviar, através do meu ministério, ovelhas que não são minhas. Olha, eu já fiz 40 anos de padre. Eu me pergunto muitas vezes se neste longo tempo eu pus alguém para fora da igreja. Por alguma palavra, por algum gesto, por alguma atitude que tomei. São coisas que eu não sei. São coisas que não me vêm à mente. 40 anos para um exame de consciência é muita coisa. Eu não me lembro de tudo o que fiz, não sei,
Eu só peço a Deus, e isto peço, que se isso aconteceu na minha vida, se alguém, por palavras, por atitudes, por contratestemunho, eu pus para fora, que encontrem alguém melhor do que eu, que rezem por mim e se esqueçam de mim. E tem uma outra pessoa melhor do que eu, mas eu não posso fazer, né? Mas eu posso sim tomar cuidado a ver se com gestos ou palavras eu não sou grosseiro, indelicado, porque hoje basta isto para você colocar alguém para fora da igreja. Agora, padre, o senhor toca aqui um tema que é extremamente delicado, não é? Muito delicado. A vida privada do sacerdote e o seu ministério. E me parece que, ou pelo menos na minha história, conheci muita gente, talvez não seja uma história longa, mas é uma história, conheci muita gente que deixou a igreja com uma justificativa, não sei se de coração ou não, que o padre teria feito alguma coisa na sua vida privada que não seria condizente com a moral dessa pessoa. Como é que a igreja lida com a dicotomia entre o ministério do sacerdote e a vida privada do sacerdote, especialmente quando essa vida privada, ou nos momentos em que essa vida privada não acompanha o direcionamento moral da igreja? Bom, existem duas respostas, uma no plano teórico e outra no plano prático. No plano teórico, no plano dos princípios, está claro e fica cada vez mais claro que existem misérias que se podem de alguma forma reparar, ao passo que outras não. Não é? Existe outras. Por exemplo, o famoso caso tristemente conhecido de alguns sacerdotes que se dedicaram à pedofilia. Aí não há como manter. Aí é, num processo por diretíssima, eliminar esta pessoa do ministério, reduzi-la ao estado leigo. Ou então, que tenha feito provocado um escândalo quase que irreparável na igreja. A orientação é eliminar, retirar do estado clerical, reduzi-la ao estado leigo. Mas isso só a Santa Sé pode fazer. No caso dos padres, só a Santa Sé. Nenhum bispo pode reduzir um padre ao estado leigo. Pode ordenar, mas reduzir ao estado leigo não. E é claro que ele é padre para sempre. Mesmo reduzido ao estado leigo, ele continua sendo padre, validamente ordenado. Não é? Mas existe o limite do tolerável. Isto em linha de princípio. E hoje a igreja está sendo, por causa desses escândalos todos que pipocaram, a igreja está sendo mais severa na aplicação desses princípios do que há 40, 50 anos atrás. Onde também não havia muita mídia e essas coisas eram facilmente escondidas e deixadas debaixo do tapete. Agora, no plano prático, bom, não se deveria sacrificar o princípio. Mas aí depende muito do bom senso da autoridade superior, de um provincial ou de um bispo, ver até que ponto isso pode ser reparado e até que ponto não há mais possibilidade. Reparação sempre há, a igreja sempre aceita o arrependimento, mas pelo menos não há mais possibilidade de se continuar a exercer o ministério. Aí depende muito do juízo que a autoridade maior, local, fizer daquele estrago que tiver feito. Não há, sabe, os princípios são claros, mas quando se trata de aplicar o princípio na prática, se torna uma situação mais lábil, mais difícil, mais delicada, porque nunca um caso é igualmente igual ao outro. Não é? E às vezes há atenuantes também que devem ser levadas em conta. Portanto, tenha o plano dos princípios e do próprio direito canônico e tenha depois o plano dos fatos. Agora, padre, nós falamos da responsabilidade do clero e da igreja no controle dessa dicotomia. Agora eu gostaria de pedir ao senhor um aconselhamento, para mim e para os nossos telespectadores também.
quando os nossos telespectadores ou nós mesmos nos deparamos com esse padre que tem uma vida distinta do seu sacerdócio, qual é a nossa obrigação, qual é a nossa responsabilidade como bons cristãos? Sair da igreja? Não, claro que isso não. Mesmo porque você não vai encontrar coisa melhor lá fora, não. Você pode sair, bater a porta e assustar quem fica dentro. Mas pensar que você vai encontrar uma coisa melhor lá fora é engano seu. Agora, a resposta, quanto tempo eu tenho ainda? Está encerrado a primeira parte, damos na segunda parte do programa. Estamos de volta e eu disse que daria a resposta... A última pergunta que eu fiz, que era, na verdade, uma solicitação de um aconselhamento, padre. Bom, o que devemos fazer nós, fiéis, quando nos deparamos com um sacerdote, seja ele na nossa paróquia ou em outra paróquia, que não dá testemunho da vida cristã com a sua vida privada? Eu acho que o caminho deve ser evangélico. Em primeiro lugar, deveria ele ser procurado pela própria pessoa que notou essa dicotomia e ser avisado e ser advertido. Padre, não é assim que a igreja prega. Acredito que não seja isto que o senhor também pregue. Sua vida não está sendo uma vida coerente. Mas com sentido não de humilhá-lo, de destruí-lo, e sim de elevá-lo, de educar. O senhor tem qualidades, o senhor tem virtudes, porém o senhor está pondo a perder, está comprometendo o bem e o seu passado com esta atitude. Isto é uma atitude evangélica, entende? Sim. Ir com mais 2, 3 pessoas é mais evangélico ainda, na segunda vez. Sempre para ganhar o irmão, no caso o padre, para Cristo. Nunca para humilhá-lo, nem em particular, em me mostrar superior. Não é? Agora, se esgotados esses meios, não se obteve coisa alguma, e ele está ciente do que está fazendo, e está ciente de que a coisa já é, ao menos, semipública, então cabe aqui o recurso à autoridade suprema. Bom, no caso aqui no Brasil, o recurso ao provincial, se ele for religioso, ao provincial dele, e o recurso ao bispo em qualquer lugar. Porque ainda que ele seja religioso, na pastoral ele depende do bispo. E esse fiel que desempenha esse papel de buscar a correção do padre, muitos fiéis a gente sabe que não fazem isso, né? Preferem pura e simplesmente deixar a igreja por incoerência. Para esse fiel que deixa a igreja por incoerência, o que dizer, padre? Bom, o que dizer? Lamentavelmente, eu digo com as palavras do Papa anterior, o Ratzinger, quando se viu pessoalmente envolvido em resolver casos de pedofilia. Bom, era um caso gravíssimo, né? Eu entendo alguém que abandone a Igreja Católica, eu entendo, por causa desse problema. Se isso acontecer, entregar nas mãos de Deus, né? Claro que o que provocou isso aqui é gravissimamente responsável diante de Deus. E o fiel também tem a consciência do que está deixando e do que vai buscar lá fora, né? O que vai encontrar lá fora. E talvez também, padre, acho que aqui uma coisa que talvez fosse interessante para mim, funciona muito bem, de separar também um pouco o sacerdote da nossa vida como cristão, porque afinal de contas Cristo se entregou por nós independentemente do papel de cada sacerdote. Agora, para chegar a esse ponto, precisa uma maturidade cristã que muita gente não tem. É claro, uma coisa sou eu, outra coisa é a igreja, outra coisa é Cristo. Não é? Agora, fazer essas distinções, quem é capaz de fazer? O católico comum não faz esse tipo. Mas deve tentar. Deve tentar, mas ele não tem essas. Normalmente ele não tem essa consciência e não faz esse tipo de distinção. E aí a maior responsabilidade nossa também, não é? Em viver. Por quê? Porque as palavras que não são seguidas de testemunho de vida são palavras que perdem muito da eficácia. E a própria igreja sabe disso porque cunhou um provérbio latino.
expleta homilia exiat predicator. Terminada a homilia, deu fora o pregador, para não contaminar as belas palavras que proferiu com o estilo de vida medíocre. Então é melhor que deu fora. Está vendo? A própria igreja sabe destas coisas. E existem os remédios, os indolores e os dolorosos, e existe o Código de Direito Canônico. Agora, compete à autoridade maior querer ou não aplicar o rigor da lei. Mas eu posso dizer a você que, dependendo do caso, aplica, viu? Sobretudo hoje. Talvez há 30 anos atrás não fizesse isso, ou 40, mas hoje faz. Hoje faz. Se trata de escândalo moral e público, hoje acho que são poucas as autoridades eclesiásticas que fecham um olho, fecham dois. Obrigado, padre. Vamos ler? E aí terminar, não é? É isso. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar... É uma nota parentética. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria a glória a Deus. Este texto deve ter sido escrito, portanto, depois da morte de Pedro. E se há uma narração de uma aparição de Jesus a Pedro, eu falei que faltava, está aqui, mas depois da morte de Pedro. Tá. Tendo falado assim, disse-lhes, segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre seu peito e perguntara, Senhor, quem é que te vai entregar? Quem é que te vai entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus, Senhor, é este? Jesus lhe disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Isto é, esse texto todo se entende a posteriori. Parece que houve uma tradição, que correu no final do século, de que o discípulo amado não morreria antes da parousia, o que não aconteceu. Aqui o texto contempla a morte dos dois, Simão Pedro primeiro, mas depois o discípulo amado também. E isto deve ter causado na comunidade uma imensa dor. Talvez se imaginasse que ele não morresse antes do final da história. Tá. Podemos seguir? Sim. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas este é o final. E foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que, se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Bem, um final um tanto ingênuo, não é? Padre, por que a parousia e por que não o encaminhamento do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo nesse evangelho já foi dado. Já foi dado no dia da Páscoa. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Já foi dado. A parousia é o final da história, não é? E Tá, aí está. Acabou tudo? Acabou. Terminamos, concluímos, olha isso, hein? E concluímos no último dia de 2013, no último programa de 2013, que iniciamos exatamente em junho de 2012. Um ano e meio para a lei, 21 capítulos de uma certa de um certo cumprimento do evangelho, do quarto evangelho de João. Padre, estas são as páginas difíceis. Que mensagem, nós estamos terminando o evangelho de João. Que mensagem será que João nos daria para esse ano que vai se iniciar? Que mensagem daria? Eu não pensei nesta mensagem, mas eu posso esperar
que depois deste curso encerrado, concluído, terminado, as páginas do quarto evangelho ficaram mais acessíveis. E não se esqueçam, eu posso sempre encontrar maior riqueza, mesmo num texto lido já por mim e conhecido de antemão 500 vezes. Porque Deus que está por detrás deste texto, o Espírito, é inesgotável. As palavras são as mesmas, mas o Espírito faz com que elas produzam sempre mais riquezas naqueles que leem com prazer e, sobretudo, com fé e querendo apropriar-se dela numa oração meditativa e pessoal. Bem, nosso programa está encerrado, mas eu gostaria de encerrar o ano 2013 desejando a todos e a cada um o que já desejei no Natal. Agora, boas festas, um feliz ano novo. Nós não sabemos o que vem pela frente, não sabemos. É um livro de 365 páginas que recebemos em branco, não é? E vamos escrevendo página por página desde 1º de janeiro, mas espero que seja um ano feliz e bom. Para mim, o ano de 2013 foi um tanto complicado, difícil e até doloroso, porque neste ano, no primeiro semestre, eu perdi minha madrinha, praticamente a minha segunda mãe, aquela que esteve mais tempo comigo, mas também já tinha 99 anos, estava mais do que madura para, acredito eu, para ir para a eternidade, e acredito que de lá ela me oriente mais do que quando estava aqui. Mas não deixa de ser doloroso. Agora, o ano é assim para todos, né? Eu não sei o que vem pela frente para mim, em 2014, e o que vem para vocês. Nós fazemos votos, mas é só Deus quem quantifica, ou melhor, concretiza esses votos que fazemos. De qualquer maneira, os melhores votos, e ainda que alguém seja aprovado, que Deus concorra para com que todos os males se transformem em bens. Muito obrigado e até a próxima audiência. Nós não temos férias neste programa, que será semana que vem. Que Jesus Menino permaneça em vossa vida, em vossa casa, todos os dias do ano que vai se iniciar, o ano de 2014. Um bom ano a todos e até o próximo programa. Gostaria de desejar a cada um dos nossos telespectadores um feliz ano novo, que seja um ano repleto de realizações, especialmente as realizações de fé, as realizações do coração. Feliz ano novo, até o nosso próximo programa.